Meu amigo vascaíno, semana agitada nos Gigantes da Colina, dentro e fora das 4 linhas. Dizer uma coisa para vocês, vai pegar fogo nesta semana. Tem jogo contra o Palmeiras na quinta-feira, vamos falar muito sobre essa partida. Amanhã a gente terá simplesmente a terceira e última audiência pública para poder aprovar o potencial construtivo de São Januário. Inclusive, nesta semana, o Vasco deve fechar com o seu Lamáquia a situação do name rights. Hoje haverá reunião do Conselho Deliberativo para poder apurar os atos praticados aí por Jorge Salgado e Alexandre Campelo, sobretudo aí no tocante à situação da venda do futebol vascaíno para a 777, e vamos falar aqui também sobre situação de reforços aí, porque a gente deve ter a concretização da contratação do Felipe Coutinho nesta semana. Então, o noticiário esportivo do Vasco está carregado, repleto aí de notícias, e eu peço você para colocar muito a atenção, porque você acha que parou por aí? Não, ainda tem a situação lá na Justiça do Rio de Janeiro e no arbitral, que a gente deverá ter novidades essa semana para finalizar essa novela aí entre Vasco e 777 Parques. Esse conflito aí que pode expulsar a 777 Parques de vez do Vasco da Gama, certo? Então tem muita coisa aí essa semana. Então se inscreva no nosso canal. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Palmeiras, que é um jogo que acontecerá na quinta-feira. Pessoal, se o Vasco vier para o Rio de Janeiro com um empatezinho, eu já acho lucro. Porque o Palmeiras tem um time muito, muito forte. O Palmeiras vai contar aí com o retorno aí do Dudu. No final de semana, inclusive, o Palmeiras fez aí um jogo treino aí, um amistoso. O Dudu conseguiu ali fazer um gol ali no retorno dele. E o seguinte, né? O Vasco vai ter muitas novidades na sua equipe. Entre essas novidades, o Medel confirmado aí como titular do Vasco da Gama. O Felipe tem trabalhado bastante ali para dar confiança ao Medel, e a gente vai ter o desfalque ali do Praxedes. E, na verdade, o Praxedes não jogar é até reforço para o Vasco da Gama. Um jogo que chama atenção porque o Álvaro Pacheco está na marca do pênalti aí e, no caso de uma derrota acachapante, não está descartada a possibilidade dele deixar o Vasco da Gama. Perfeito? Bom, meus amigos, e amanhã a gente tem uma reunião, né? Audiência pública, a terceira em São Januário. O Pedrinho, certo? Ele simplesmente convocou toda a torcida do Vasco para estar lá presente, para que possa aí comover os vereadores que lá estarão. O Vasco precisa de pelo menos 26 sims ali dos vereadores do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter o nosso potencial construtivo aprovado, perfeito? A tendência é que tudo ocorra bem e que não haja emenda nesse projeto de lei. Isto acontecendo, o Vasco pretende vender o seu potencial construtivo por 500 milhões de reais, inclusive ali algumas empresas já estão muito afim de comprar, como é a Redditor, né? Que é a favorita para comprar aí essa situação
do potencial construtivo e, paralelamente a isso, nesta semana, as negociações estão muito, muito avançadas. A gente já pode falar que o Pequim tem um acordo verbal, tá? Aí com o seu Lamaque aí, para o nome da Crefisa no estádio. O contrato aí que o Vasco fará de name rights, o Vasco só vai ficar atrás do Pacaembu, certo? Só atrás aí do contrato que o Pacaembu fez com o Mercado Livre. O Vasco fazendo um contrato aí de 300 milhões de reais em 15 anos. É um contrato que é superior à Neoquímica Arena e também ali ao Allianz Parque. Então, parabéns aí ao seu Pedrinho aí e também ao Lamáquia nessa esse acordo aí. O Vasco que deve pegar parte desse valor aí como aporte para poder reforçar o seu elenco, tá? Elenco este que provavelmente vai contar aí com os reforços de Felipe Coutinho e de Souza. Os dois jogadores estão muito bem encaminhados. O Coutinho já matriculou os filhos aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, o Felipe Coutinho não foi relacionado para a pré-temporada do Aston Villa. Então, está muito próximo o anúncio do Felipe Coutinho, que pode acontecer nesta semana aí, certo? O Vasco pode fazer o anúncio, mas o Felipe Coutinho só terá condições de estrear daqui a um mês, no dia 10 de julho. Perfeito, pessoal? E o seguinte, né? A situação do Souza foi um pedido ali do Felipe Coutinho e deve chegar aqui no Vasco da Gama. Paralelamente a isso, existe a situação lá do Gustavo Cuejá, a gente já disse aqui para vocês, né, com os pés no chão, que o Vasco segue aí negociando, certo, pessoal? Agora a gente fala sobre outra situação que a gente vai ter novidades nesta semana, que é a situação aqui na Justiça do Rio de Janeiro, porque o Vasco trabalha ali em duas frentes, né? No Tribunal de Justiça, o Vasco da Gama possui uma liminar, né, para poder dar garantias aí de que as ações do Vasco da Gama não serão aí vítimas aí de penhoras por parte de credores da 777. A 777 entrou com recurso de agravo interno aí para buscar uma decisão com um colegiado de 3 desembargadores para derrubar a liminar e, paralelamente a isto, tá lá no arbitral da Fundação Getúlio Vargas, a gente simplesmente está com uma decisão para sair. O Vasco já nomeou um mediador, a 777 também. Agora a fundação vai nomear o mediador dela e o seguinte, a gente pode ter essa rescisão de contrato aí a qualquer momento, certo? Inclusive aí muitas pessoas em dúvida, a decisão da arbitragem, do arbitral, ela se sobrepõe à do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito? Então a gente pode ter, Pedrinho quer pegar esse contrato, rasgar, fazer um novo para que ele possa negociar com uma nova empresa e para que a gente possa ter um contrato mais justo, perfeito? E hoje haverá a situação da reunião lá no Conselho Deliberativo, para poder ser apurados os atos administrativos de Jorge Salgado, de Campelo e também essa situação aí da venda do Vasco da Gama para 777 Parques. Hoje será criada uma comissão para apurar todos esses fatos aí. Passando na Vasco TV, certo? Vai acontecer às 19 horas. A gente simultaneamente também fará a transmissão aqui pelo nosso canal. Perfeito, pessoal? Então é o seguinte, Pedrinho levando essa situação até o fim, pode ter certeza do seguinte, vai ter gente saindo do Vasco algemado. E outra coisa também que a gente quer falar aqui para vocês, esse contrato ele deve ser aberto em breve. A gente vai conhecer aí quem são os donos aí da 777 Carioca. O Salgado, ele próprio falou que era para abrir o contrato será aberto.
Agradeço pela sua atenção. Essa semana promete, né? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.